Vocês acharam? Ezequiel, capítulo 47. Amém? A partir do versículo 3. Diz assim: Saiu aquele homem para o Oriente. Diga para o teu irmão, Oriente. Tendo na mão uma vara de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, diga oriental, e descem a Campina, e entram no mar morto, cujas águas se tornam saudáveis, e toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas se tornarão saudáveis as águas do mar. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O peixe será segundo a sua espécie, será como o peixe grande do mar em multidão excessiva. Os charcos e os pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio e as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o fruto. Mas nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o fruto servirá de alimento e a folha para remédio. Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui essa noite, conhecendo vocês. Deus me deu algumas palavras e me compartilhou algumas coisas com relação a esse evento, com relação à juventude desta igreja, com relação a esta igreja. Não só esta igreja, mas Deus me falou sobre uma reunião de igrejas, uma unidade do corpo de Cristo. Eu quero falar rapidamente sobre isso para eu poder entrar na palavra. O Salmo 133 diz: ao com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. E dentro da unidade do corpo de Cristo, irmãos, existe uma unção que ela não é derramada quando uma igreja se reúne apenas, só aquele corpo, só aquela igreja, só aquela comunidade, ou só ali aquela placa de igreja. Quando aquela placa de igreja se reúne, aquele povo, existe um aspecto da unção de Deus. Mas quando outras igrejas se reúnem, existe uma unção sacerdotal. A Bíblia diz que essa unidade é comparada ao óleo que desce sobre a barba de Arão até a orla do seu manto. Era a unção sacerdotal. O sacerdote era o único, o sumo sacerdote, Arão, da linhagem de Arão, eram os únicos que podiam entrar na sala ali, que podiam entrar diante da Arca da Aliança. Então é mais fácil, irmãos, nós rasgarmos os céus se andarmos em unidade. A obra de evangelização em Sobradinho, ela não pertence somente a esta igreja. Ela pertence a todas as igrejas que estão em Sobradinho. E se todas as igrejas que estão em Sobradinho entenderem que o reino de Deus é um só, e se unirem, essa unção sacerdotal, ela é derramada sobre esse grupo, e os céus se abrem. Quando os céus se abrirem, a palavra do Senhor diz que essa unidade é comparada ainda como o orvalho do Hermon. E o orvalho do Hermon, irmãos, dá origem ao Rio Jordão, que desce do norte e alcança o sul. Se nós unirmos os pastores e as igrejas aqui em Sobradinho, o evangelho aqui, irmãos, vai ser propagado de uma forma muito fácil. E você vai ver pessoas do outro lado da cidade convertendo por conta de uma reunião de igrejas que está acontecendo essa noite. Porque o que está acontecendo aqui, irmãos, essa água que sai desse trono, desse altar, ela vai ganhar força e vai alcançar pessoas que você não tem ideia. Pessoas hoje que estão, talvez nas baladas, talvez estão alimentando a sua carne, como foi dito aqui na apresentação. Essas pessoas estão ali e elas precisam da graça de Deus.
E o que está acontecendo aqui essa noite vai alcançar muitas pessoas que você nem conhece. Porque existe uma unidade do corpo de Cristo. Não é apenas uma igreja. É o corpo de Cristo reunido. É a unção sacerdotal sendo liberada. É as águas de Deus alcançando pessoas que você nunca viu. O tema desse encontro, dessa conferência, é Nascidos em Cristo. Para entrar, irmãos, em tudo que Deus compartilhou comigo, eu quero que você pense comigo agora no Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 4, ele vai nos ensinar sobre o que é religião e o que a religião produz. E o que é um pecador arrependido e o que um pecador arrependido produz. No Evangelho de João, vai falar sobre um homem, Nicodemos, era um fariseu, era um líder judeu naquela época, fazia parte do Sinédrio, e ele veio ter com Jesus à noite, e Jesus explicou para ele sobre um novo nascimento. Falou, aquilo que eu faço, a autoridade que eu tenho, você não vai ter se você não nascer de novo. A religião, irmãos, ela não entende coisas espirituais. A religião, ela limita uma revelação de Deus. A religião, ela limita o poder de Deus, a revelação de Deus. Então, nós não podemos nos ater, irmãos, àquilo que é religioso. A nossa religião é Cristo. Cristo é o religare de Deus. Cristo é quem nos religa a Deus. Então, se alguém perguntar qual é a sua religião, fala, Jesus é a minha religião. Ele me religa a Deus. Mas os conceitos religiosos, muitas vezes, eles atrapalham a revelação de Deus. Aquele homem, pela religião que ele tinha, ele não entendeu o que era nascer de novo. Ele falou, como é que eu, já velho, posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus fala, se eu falar coisas terrenas, você não entende. Se eu falar coisas espirituais, você não entende. Por quê? Porque a religião limita Deus. Agora, no capítulo 4, ele tem encontro com uma mulher pecadora, com a mulher samaritana. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus provoca o diálogo, me dá água. E a mulher fala, né, como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Eles tinham uma guerra. Irmãos, aquela mulher entendeu algo espiritual de Jesus. Quando Jesus falou, se você conhecer o dom de Deus e quem é que fala contigo, você lhe pediria água viva. E eu te daria. Você lhe pediria água e eu lhe daria água viva e do seu ventre jorraria fontes para a vida eterna. Ela entendeu, irmãos, e ela falou, me dá dessa água. Me dá dessa água. Ela não estava presa a um sistema religioso. Ela não estava presa, irmãos, àquilo que limitava uma revelação de Deus. Então ela recebeu aquela palavra, ela entendeu o que Jesus estava falando com ela e ela deu passos além. Porque ela não dialogou com Jesus simplesmente sobre salvação. No decorrer do diálogo, ela pergunta, onde eu devo adorar? No monte ou no templo? E Jesus dá ainda mais revelação para ela. Fala, nem no monte nem no templo, porque vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher, irmãos, ela deu alguns passos. Por quê? Porque ela chegou à cidade e trouxe homens da cidade aos pés de Jesus. Amém? Isso é o que Jesus faz com um pecador. Jesus pega alguém que está no estado de pecado, oferece água para quem está no estado de pecado. E essa pessoa se transforma, existe uma renovação, existe um novo nascimento. Essa pessoa começa a ser um adorador e essa pessoa começa a ser um evangelista. O que Jesus quer de mim e de você, irmãos, é que a gente passe por todos esses passos. E aqui na palavra que nós lemos em Ezequiel, capítulo 47, vai falar sobre isso. Você concorda comigo que quando Jesus falou que podia dar água viva para aquela mulher, ninguém bebe um balde de água de uma vez. Você bebe em pequenas doses. Você bebe devagar. Ezequiel capítulo 47 mostra que o templo estava virado para o oriente. O homem pega a vara de medir e ele anda para o oriente. As águas que saem do trono, do altar, que passam por debaixo da porta, que dá para o oriente, vai para o oriente também. Tudo o que está acontecendo no templo aqui que o Ezequiel viu, todo o movimento
é para o Oriente. E aqui começa com águas rasas, começa com goles pequenos. Existe um debate teológico, existe um debate sobre quem é esse homem. Alguns falam que é Jesus, outros falam que é um anjo de Deus. Para resumir ou para acabar com o debate, irmãos, tenta entender. É alguém que vem da parte de Deus orientar os passos do profeta. É uma orientação do céu. Se for Jesus, é uma orientação do céu. Se for um anjo de Deus, é uma orientação do céu. Então, toda a sua caminhada cristã, você tem uma orientação do céu, mas você também tem uma orientação da terra. Agora, cabe você decidir qual é o caminho que você vai seguir. Se você vai seguir a orientação do céu, ou se você vai seguir a orientação da terra. Irmãos, quando eu converti, eu tinha 19 anos. Cheio de sonhos. Eu queria ser professor de matemática, eu queria ser matemático. Eu tinha traçado um caminho para mim. Quando eu converti, eu passei em 3 faculdades para matemática. Só que eu estava crente já, né, irmãos? Eu estava já crente, eu estava lendo a Bíblia. Eu li a Bíblia, a primeira Bíblia, 3 vezes em um ano. E aquela palavra me fez ficar apaixonado por Jesus. E eu falei, Jesus, um dia eu orei, irmãos. Sabe que Jesus ouve as suas orações, né? Ele ouve. Um dia eu orei e falei, Jesus, eu largo tudo pelo Senhor. E eu estava na fila para fazer a inscrição da faculdade. E Jesus falou, você larga a sua faculdade por mim? Eu falei, ué, Jesus, mas se eu fizer matemática, eu ganho dinheiro, eu ajudo na obra. Ele falou, mas você larga? Aí eu falei, largo. Ele falou, então larga. E eu saí. Cheguei em casa, meu pai falou, fez a inscrição? Eu, fiz não, pai. Por quê? Eu larguei o sonho de fazer matemática por Jesus. Aí meu pai falou assim para mim, você ficou doido? Meu pai não era crente nessa época. Ficou doido. Rapaz, seu sonho, você tem condição, vamos lá, vamos fazer. Eu, não, pai. Eu larguei. Mas você vai fazer o quê? Eu não sei ainda, pai, mas eu larguei. Irmãos, o meu pastor me criticou. Meu pai me criticou. Os meus amigos me criticaram. E eu orava e chorava e falava, Jesus, o Senhor falou comigo, eu sei que foi o Senhor. Eu estou louco, Senhor. Aí Jesus falou para mim, o Evangelho ainda é loucura. O Evangelho ainda é loucura. Irmãos, eu fiz teologia. O pessoal falou, para que serve teologia? Eu falei, não sei para que serve teologia. 12 anos estudando teologia. 12 anos estudando, irmãos. Tudo quanto é curso, meu Deus, é maçante, é difícil. E um dia eu falei, Jesus, eu estou cansado de estudar teologia. E aí, por fim, quando eu estava livre, eu falei, agora eu vou fazer um curso reconhecido pelo MEC, né? Que teologia não era. Aí abri um curso lá perto de casa, reconhecido pelo MEC. Aí o pessoal falou, e aí, vai fazer matemática? Eu falei, não, vou fazer teologia de novo. Irmãos, ou você anda orientado pelo céu, ou você anda orientado pela terra. E isso vai fazer toda a diferença no final da sua carreira. Ou você anda orientado pelos céus, ou você anda orientado pela terra. O que os homens estão te falando? Lá eu estou discipulando hoje um casal. O menino tem 19 e a menina tem 18. Eles querem casar ano que vem. E eu falei, vamos casar, vamos fazer o casamento. E todo mundo falando, você é doido orientar esses meninos a casar? Eu falei, não, ué. Não, mas eles precisam conquistar, eles precisam fazer faculdade, eles precisam ter um bom emprego. E aí eu perguntei para um irmão meu em Cristo, eu falei, mas eles não podem fazer isso casados? Casamento atrapalha? Aí o irmão, não, eu falei, então deixa os meninos casar. Irmãos, conselho de ímpios muitas vezes nos orientam, sem a gente perceber. Fazer faculdade, irmão, solteiro é um perigo. Não que você não vá resistir às tentações, mas você vai resistir muito mais se estiver casado. Deixar a igreja por conta de um emprego é perigoso. É perigoso. Eu não sei o que Jesus vai te orientar esta noite, mas eu sei que Ele me compartilhou que tem pessoas que vão ter que largar algumas coisas, porque não é a orientação do céu. Ele tem uma orientação para você, e é uma orientação vinda dEle.
Aqui o homem mediu as águas. Quem mede as águas é ele. A única coisa que o profeta fez foi caminhar. As águas são medidas e eu caminho. E se eu caminhar na direção certa, eu vou me aprofundar nas águas de Deus. Se eu andar na direção errada, irmãos, eu não vou ter nada de Deus. Agora, mede-se 1000 côvados. 1000 côvados é aproximadamente 500 metros. E aí você anda sobre as águas. Quem já nadou de rio aí, irmãos? Já nadou? Já nadou? Quando as águas dão pelo tornozelo, é fácil ou é difícil caminhar? É fácil ou é difícil? Fácil? Fácil. É fácil começar a caminhar com Deus. Não é difícil. Algumas pessoas falam, mas é tão difícil. Não é não, irmãos. É fácil. Você começa a ouvir a voz de Deus, começa a ouvir a orientação de Deus e começa a obedecer simplesmente. E você vai obedecendo a Deus. Aí outro desafio vem, mais 500 côvados, mais 1000 côvados, 500 metros. As águas já dão pelos joelhos. O que é mais fácil, andar com as águas pelo tornozelo ou pelo joelho? Tornozelo. Por quê? Quando as águas dão pelos joelhos, irmãos, as águas começam a influenciar os seus passos. Você já não anda tão à vontade como no início. Você já está sendo influenciado pelas águas. Mais 1000 côvados, as águas dão pelos lombos. As águas pelos lombos, irmãos, você já perde quase que todos os seus movimentos, quase que todas as suas vontades. E é nesse ponto que Deus quer que a gente chegue, onde eu abra mão dos meus desejos, onde eu abra mão dos meus sentimentos, onde eu abra mão das minhas vontades e é onde as águas me influenciam um caminho. A maioria de nós vai chegar nesse nível das águas pelos lombos. A maioria de nós. Mas o ideal, irmãos, é que todos nós cheguemos às águas profundas. Porque quando nós chegamos às águas profundas, irmãos, nós perdemos totalmente a nossa vontade. E aí o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu anulo totalmente a minha vontade. Eu anulo os meus sonhos, eu anulo os meus projetos, eu anulo tudo e pergunto, Senhor, e agora, para onde eu vou? E sabe o que Deus, o próprio Senhor disse para Nicodemos? Aquele que é nascido de novo é como o vento. O vento sopra para onde quer. Você ouve o vento, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Você sabe que ele passou. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei pelo pastor Igor. O Igor está pregando Riacho Fundo. Peguei o pastor Jonatas. E o pastor Jonatas? Aí o Guilherme. Está aí fazendo missões. Quando eu atinjo o ponto de águas profundas, irmãos, Deus me leva. E eu passo. Eu ouço o barulho do vento, mas eu não sei de onde ele vem e nem para onde ele vai. Pastor Jonatas e o pastor Igor é um exemplo disso. Onde eles estão? Está aí. Está sendo soprado por Deus. Anularam totalmente a sua vontade. Morreram para o mundo. Estão vivendo para Cristo. E hoje não vivem mais a vida que eles queriam viver. Vivem a vida que Cristo propôs. Existe uma orientação de Deus para mim e para você. Essa noite, irmãos, isso tudo é só uma introdução. Porque o que Deus realmente quis, o que Deus falou comigo, é que existem pessoas que precisam voltar para o propósito. Existem pessoas que começaram a caminhada com Deus. Não importa o nível da sua caminhada. Se você estava em águas rasas, médias ou profundas. O que Deus compartilhou comigo é que existem pessoas, irmãos, que saíram do movimento das águas de Deus. Deus estava te levando para um caminho. E você sonhou com aquilo, e você projetou tudo. E você falou, Deus do céu, nós vamos ganhar o mundo inteiro agora. Senhor, nós vamos ganhar essa cidade inteira. Deus, eu vou ser um ministro de louvor, eu vou ser um ministro de teatro, eu vou ser um pregador da sua palavra, eu vou ser um colaborador na sua obra. E de repente, no meio do caminho, aconteceu alguma coisa. Irmãos, eu vou te contar a minha história. E minha história é triste, tá? Não é muito bonita, não. Triste, triste e triste. Depois de 12 anos fazendo teologia, eu era vice-presidente da minha igreja. Uma igreja em Ceilândia. Uma igreja bonita, boa, uma igreja legal demais. E eu, irmãos, por algum motivo, comecei a caminhar
segundo aquilo que a terra estava falando. Um ano depois, eu já não estava indo mais à igreja frequentemente. Um ano e meio depois, eu estava desviado. 2 anos depois, eu estava separado da minha esposa. E fiquei 4 anos fora do Evangelho. 4 anos e meio, né? Estou diminuindo. 4 anos e meio fora do Evangelho. E as pessoas olhavam para mim e falavam, meu Deus, como é que isso aconteceu? E eu olhava para mim e eu falava, não sei. Não sei. E eu buscava em Deus, falava, Deus, o que aconteceu? Um dia com muita angústia, irmãos, muita angústia, sair da presença de Deus, irmãos, é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. É a pior coisa. Com muita angústia, irmãos, um dia, eu sou policial militar, eu trabalhei no BOP, agora eu estou no Samambaia, graças a Deus, que é mais tranquilo. Eu peguei minha arma e coloquei na cabeça. E falei, Deus, eu acabo com isso hoje. Irmãos, uma loucura. Eu pensei em suicídio, eu ia me matar. Mas de repente, irmãos, eu falei, meu Deus, tem solução para mim? E eu não ouvia nada, saí de madrugada andando e estava tendo uma vigília numa Assembleia de Deus. Quando eu entrei na porta da Assembleia de Deus, uma irmãzinha desse tamanhozinha falou, filho, você perguntou para Deus se tem jeito para você, e Deus falou que tem. Aí, irmãos, eu caí, falei, meu Deus, tem jeito para mim. Tem jeito para mim. Sabe o que eu descobri, irmãos, com a minha esposa? Minha esposa é a mulher mais crente que eu conheço. Eu não conheço, é verdade, a pastora Johanna sabe. A Maria de Jesus, até o nome é de Jesus, irmãos. Maria de Jesus é a pessoa mais crente que eu conheço na face da terra. Eu desviado do evangelho, eu tinha uns 700 demônios no meu corpo. Chegava lá todo dia e falava assim, Jesus, vamos separar. Ela, eu fiz um juramento diante de Deus e diante da igreja, só a morte me separa de você. Aí eu, mas é mais fácil. Vamos? Ela, não. Você quer separar de mim? Ou você morre ou eu morro, eu não separo. 4 anos e meio, irmãos, todo dia eu falando isso. E 4 anos e meio, todo dia ela dobrava os joelhos. Orava de 6 a 8 horas por dia por mim. 4 anos e meio, irmãos. Ela me gerou no Espírito novamente. 4 anos e meio. Todo dia eu chegava lá e ela me tratava bem, irmãos. A família toda pegava as vassouras e falava, hoje a gente quebra ele. Na vassourada. Minha mãe olhava para mim, minha mãe é braba. Mulher de Deus. Ela olhava para mim e falou assim, meu filho, você vai para o inferno. E amanhã, se você morrer, o diabo te recebe na porta. Aí eu falava, ô mãe, que isso? Eu falo porque é verdade, você sabe. E eu falava, ô mãe, tem misericórdia de mim. Eu não. Peça misericórdia para Deus. Minha mãe era braba. E aí Deus orientou a Maria de Jesus, falou, trata bem ele. Receba ele com um sorrisão, faça carne com batata, que eu gosto muito. Mas ela teve um direcionamento de Deus, irmãos. Todo mundo falava para ela, você está doida. Ela falava, eu ouvi a voz de Deus. E ela recebeu uma orientação de Deus. Sabe o que acontece quando você ouve a voz de Deus e obedece? Quando você anda nas águas de Deus, irmãos, milagres acontecem. E aí você não sabe como que o milagre acontece. Jesus, quando estava em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho. A Bíblia diz simplesmente que os assistentes foram lá, pegaram 6 talhas e estavam levando para o mestre-sala. E no caminho, a água transformou em vinho. A gente não sabe qual é a hora da transformação. A gente sabe que vai transformar. E era isso que ela estava crendo. Sabe o que aconteceu aqui com Ezequiel? Ezequiel simplesmente andando debaixo da orientação de Deus. Quando a mão daquele homem tira Ezequiel para fora do rio, Ezequiel falou, nasceu árvore de um lado e de outro, e as árvores dão fruto. Ezequiel plantou alguma árvore, irmãos, no texto? Ezequiel não fez nada. Quem faz o milagre é Deus, a gente só obedece. O milagre é dele, o sobrenatural é dele, a gente só obedece. De repente, a Bíblia ainda fala que essas águas entraram dentro do Mar Morto, e o Mar Morto tornou a ter vida. Ezequiel fez o Mar Morto ter vida? Ezequiel só obedeceu. Pessoas que Ezequiel nunca viu na vida estavam pescando dentro desse rio. Os peixes vieram, e eram peixes grandes. Ezequiel só obedeceu, irmãos. Você estava caminhando com Deus, e de repente, por algum motivo, você saiu da trajetória.
Você estava caminhando com Deus, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus, e de repente, por algum motivo, uma desilusão, ou, irmãos, é engraçado, né? O diabo usa tudo, né? Até um irmão que não dá paz do Senhor para você, tem gente que sai da igreja. Irmão, fui visitar um casal esses dias. Irmão, vocês não estão vindo mais para os cultos? O que está acontecendo? Não, fulano de tal não me deu paz do Senhor na igreja. Irmão. Aí eu falei, irmão, nem eu dou parte do Senhor para os irmãos aí. O motivo pode ser banal ou sério, mas você não pode sair da presença de Deus. Irmãos, Pedro, eu quero encerrar com isso para a gente poder orar. Eu falei que tudo que foi falado aqui já... Pedro estava andando com Jesus. Eu creio que Pedro passou por todos os estágios das águas de Deus. A primeira proposta foi, larga as redes e vem ser pescador. Pedro larga. Pedro experimentou algumas coisas que a maioria dos discípulos não experimentaram. Pedro viu Jesus sendo transfigurado no monte. Pedro viu a filha de Jairo sendo ressuscitada. Pedro estava perto de Jesus quando Jesus estava orando no Getsêmani, em agonia de morte. Irmãos, Pedro viu coisas, andou sobre as águas. Mas por algum motivo, irmãos, Pedro teve medo da sua própria vida, de perder a sua vida, e negou Jesus por 3 vezes. Pedro, ele saiu do direcionamento de Deus naquele momento. O próprio Jesus foi visitar Pedro. Pedro estava pescando. Jesus pergunta se tem peixe, não tem peixe, vão. Jesus prepara pão e peixe para ele. Jesus alimenta Pedro primeiro. E a pergunta que Jesus me fez quando eu estava retornando ao Evangelho foi: você me ama? Eu falei: Jesus, eu fiz tudo de errado nessa vida, mas o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus falou: volta e faça exatamente aquilo que você estava fazendo. Com Pedro, Jesus falou: volta e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Volta e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro se entristece e fala: Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, volta e continua fazendo exatamente aquilo que você estava fazendo. Volta. O que Jesus está falando com você hoje é: volta. Porque as águas, irmãos, elas davam para o Oriente. A porta do templo dá para o Oriente. E aqui existe um segredo, uma revelação, algo que Deus compartilhou comigo. Se você pegar o tabernáculo de Moisés, a porta do tabernáculo dá para o Oriente. A tenda de Moisés dá para o Oriente. O tabernáculo, o templo de Salomão dá para o Oriente. O templo de Zorobabel dá para o Oriente. Até o templo de Herodes dá para o Oriente. E um dia eu perguntei: Jesus, por que tudo dá para o Oriente? E o que o Espírito Santo soprou no meu coração, irmãos, é porque do Oriente é que nasce o sol. E nós temos um sol de justiça. Jesus é o sol da justiça. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós a cada manhã. Todo dia que o sol nasce do Oriente, você pode entender: a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida hoje. O sol da justiça renasceu sobre mim hoje. E o Evangelho, irmãos, não é você ser totalmente santo. É você apresentar um Deus santo que te santifica para pessoas. É você poder dizer abertamente, falar assim: eu não sou santo, mas o meu Deus é. Eu não acerto todas as vezes, mas o meu Deus acerta. E mesmo sendo falho, Ele me aceita. Uma das maiores diferenças entre Adão e Davi, irmãos, é que no momento de queda, Adão cai lá no jardim. Adão foge da presença de Deus. Davi cai e está em pecado de assassinato, de adultério. Quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele corre para Deus. Davi tomou a atitude certa e por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Se por algum motivo você saiu do caminho que Jesus te propôs, hoje é dia de você retornar para o propósito. Porque, irmãos, Pedro, ele voltou a fazer exatamente aquilo que ele fazia. Eu estava falando para um irmão, porque eu voltei para a igreja, irmãos,
depois de 4 anos desviado, depois de 4 anos separado, eu voltei para a igreja e o meu pastor falou assim, vou te ungir pastor. Eu falo, não, pastor João. Ele, não, mas você, não, eu vou te ungir pastor. Eu falei, não quero. Ele falou, não, você não tem que querer. Aí, né, ungiu. Aí os obreiros ficam assim, né? Falou, mas esse menino não estava desviado um dia desse? Aí teve um mais corajoso que veio falar comigo. Falou, mas você acha justo você ser ungido pastor? Você não estava desviado? Eu falo, irmãos, Pedro também desviou. Quando Pedro retornou para o propósito, a primeira pregação dele, ele ganhou 5.000 pessoas. A segunda, ele ganhou 3.000. Pedro podia retornar e pregar o evangelho? E ganhar 8.000 pessoas em pouco tempo? Aí o irmão olhou para mim e falou, não, se ele pode, eu posso. Se ele não puder na Bíblia, aí eu não posso também, irmão. Aí o irmão falou, né? Eu falei, Quando você retorna para Jesus, você não começa do zero. Você começa exatamente do ponto que você parou. Você era um ministro na casa de Deus e por algum motivo deixou. Você não começa do zero. Você volta como ministro. O filho pródigo saiu de casa e quando ele intentou no coração voltar para a casa do pai, o intento do coração dele era, eu vou voltar como um dos servos. E o pai falou, não, você é meu filho. Você volta como filho. Você volta exatamente na posição que você estava. E o que Deus compartilhou comigo é que existem pessoas aqui esta noite que precisam voltar para o propósito. Talvez você está na casa, mas você não está exercendo o ministério. Talvez você deixou o ministério para se dedicar a alguns planos. Talvez você fez uma matrícula na faculdade, a faculdade te tirou tempo de oração, de leitura bíblica e de culto. Eu não estou falando para você deixar a faculdade, irmãos. Eu só estou falando para você não deixar Jesus. Se Ele está te pedindo a sua faculdade, aí é Ele, né? Talvez você entrou em um relacionamento e por conta desse relacionamento você esfriou a sua vida. Eu não sei quantas pessoas estão nessas situações de ter saído do curso e do propósito estabelecido por Deus. Mas eu sei que essa noite você vai voltar. E você vai novamente caminhar dentro das águas de Deus. E você novamente vai deixar as águas de Deus influenciar a sua vida. Porque a religião, irmãos, muitas vezes ela te acusa. Esse meu irmão, ele é meu amigo, meu irmão, amigo, e ele falou para mim, esses dias, no dia de ceia, eu estava lá e ele veio e me abraçou chorando, e falou, meu irmão, me perdoa. Eu falei, perdoar de quê? Ele falou, a religião não me permitia te ver restaurado. A religião me mostrava que você tinha que sofrer um tempo para depois você voltar. Mas como é que você volta assim? Eu falei, meu querido, a religião impede a gente de ver a graça e a misericórdia de Deus. Mas Deus pega um pecador, faz dele um adorador e um evangelista automaticamente. As águas que Jesus deu para a mulher samaritana, criou nela uma motivação de adoração. Aonde eu devo adorar? E depois que Jesus explicou sobre os verdadeiros adoradores, ela foi na cidade e trouxe os homens daquela cidade aos pés de Jesus. Você vai voltar exatamente para o mesmo lugar que você já esteve. As experiências que você teve com Deus não foram falsas. Os dons que Deus te deu, eles ainda estão sobre a sua vida. O chamado que Deus tem sobre a sua vida ainda é válido. A única pessoa que pode impedir o projeto de Deus na sua vida hoje é você mesmo. Irmãos, e não é muito difícil. É só você falar, Jesus, eu não dou conta, mas se o Senhor der, me ajuda. Foi o que eu fiz. Hoje, irmãos, eu estou casado, amo minha esposa. Cuido das minhas filhas. Sou pastor. Cuido de uma congregação, era a congregação que dava mais trabalho para a minha igreja. Essa congregação. Quando eu cheguei lá, tinha uns 12 membros, porque os outros sumiram. Era uma congregação muito difícil. Hoje nós estamos com 70 pessoas lá, em 1 ano e meio. Porque se eu obedecer a Deus, eu não tenho esforço. Deus planta as árvores. Deus faz as árvores dar fruto. Deus traz os peixes. Deus coloca pessoas para pescar. Ele faz o milagre.
A única coisa que eu e você temos que fazer essa noite é entender a direção de Deus e obedecer. Só isso. Senhor, eu vou obedecer. É para eu retornar hoje, Senhor, eu vou retornar. É para eu arrepender de pecado, Senhor, eu vou arrepender. É para eu pedir perdão, irmãos, eu vou pedir. É para eu me humilhar, eu vou humilhar. É para eu adorar, eu vou adorar. Senhor, eu vou obedecer. O que o Senhor falar, eu vou fazer. E o milagre Ele faz. Amém? Deus te trouxe aqui para você retornar, primeiro para Ele, segundo o propósito dEle. Então nós vamos fazer dois tipos de orações. Pessoas que vão retornar para o Evangelho hoje. Se você sente que tem que retornar para o Evangelho, mesmo estando dentro da igreja, retorna. Tem um irmão nosso, Luciano, lá de Santa Maria. Um dia ele chegou e falou assim, eu quero reconciliar com Deus. Falei, Lu, mas tu é obreiro, cara. Domingo você estava, 3 domingos atrás você estava pregando. Mas eu parei de ler a Bíblia, irmão. Eu parei de ler a Bíblia, então eu estou em pecado, eu quero reconciliar com Deus. Falei, então vem, vamos reconciliar. E falei, tem mais alguém que quer reconciliar? Vieram os 3. E os 3 crentes da igreja. Irmãos, não deixa a religião te impedir de fazer nada, não. Deixa não. Um dia o meu pastor, o pastor João, na celebração de ceia, falou, quem quer aceitar Jesus de novo? Eu falei, eu quero. Aí eu fui lá para frente, ele falou assim, mas você não precisa. Eu falei, mas eu quero, pastor. Faz a oração do pecador comigo. Na ceia. Irmãos, a religião te atrapalha. Nicodemos não viu a proposta de Deus. A mulher samaritana viu. Ela nasceu de novo. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre você. Todos os dias Deus te chama novamente para o propósito. Para entrar nas águas dele de novo. Amém? Vamos colocar de pé.